Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do Porque Sim Não É Resposta, com o psicólogo Eduardo Sá. Eu sou o Bruno Vieira Amaral. Hoje vamos tentar saber se mentir aos filhos é sempre proibido ou há situações em que está autorizado. Boa tarde, Eduardo. Mentir aos filhos, dito assim, nenhum pai quer mentir aos filhos, mas há momentos, há situações, há circunstâncias em que é preciso transmitir a verdade, pelo menos em doses moderadas. Olá, Bruno, boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Bom estar outra vez consigo. Bruno, eu acho que todos somos um bocadinho mentirosos, mesmo quando não damos conta, que é a parte mais difícil da mentira, para dizer a verdade. Eu acho que somos todos um bocadinho mentirosos e às vezes quando chegamos a casa e estamos a relatar um incidentezinho, que se calhar até nem foi assim tão importante, com alguém do nosso trabalho, porque com quem temos uma relação difícil, acabamos por pôr sempre um pó de arroz na nossa atuação e dando voltas e voltas, não somos invariavelmente os heróis, mas não ficamos nada mal na fotografia, coisa que muitas vezes não acontece na realidade. Eu acho que ninguém quer mentir, é verdade que não, mas de vez em quando, mesmo quando nós estamos a falar das nossas relações com os nossos pais, portanto com os avós dos nossos filhos, ou às vezes com os tios, aquelas tensõezinhas familiares que acabam por acontecer em todos os contextos, nós acabamos sempre por dar ali uma leitura com os cantos um pouco arredondados, onde não ficamos assim tão mal e onde a realidade parece mais cor-de-rosa do que é. E, portanto, mentimos sim aos filhos, não o fazemos de uma forma premeditada, salvo raríssimas exceções que, portanto, confirmam simplesmente a regra, e de vez em quando temos a noção, indo diretamente àquilo que pergunta, Bruno, às vezes temos a noção que os contornos da realidade tal qual eles são acabam por ser agrestes, acabam por ser prematuros para a compreensão ao pormenor daquilo que eles representam por parte de uma criança e, portanto, às vezes fugir à verdade, às vezes ocultar a verdade, tecnicamente será uma forma de mentir, mas é uma forma bondosa de mentir, mesmo quando as nossas pequenas mentiras começam com a história das cartas ao Pai Natal e todo esse cenário em que nós, no fundo, temos a noção que o mundo da fantasia não é milimetricamente decalcável na realidade, mas é uma porta para que eles possam pensar sobre muitas coisas à escala deles e, portanto, protegê-los de todos os contornos da verdade, em algumas circunstâncias, é só bondoso. É verdade que isto provavelmente depende da idade também das crianças, mas às vezes quando tentamos protegê-los da verdade, não deveríamos antes tentar protegê-los da mentira? O Eduardo há pouco falava das tensões existentes, tensões no seio familiar, entre pais e avós, entre pais e tios. As crianças percebem essas tensões? Não. Percebem-nas milimetricamente, Bruno, milimetricamente. Mas às vezes também nos envergonha assumirmos que aquilo que pedimos aos nossos filhos não é cumprido por nós em relação aos tios, por hipótese. Envergonha-nos, acanha-nos. Às vezes queremos muito que os nossos filhos sejam transparentes e leais para connosco, que eles percebem que nós não conseguimos ser como um pai ou como uma mãe. Às vezes percebemos que há capítulos que têm ali páginas em branco e que tentamos preenchê-las em tons pastel para eles não se magoarem. Claro que nós devíamos falar a verdade, claro que sim. Mas, por um exemplo mais banal,
mais afetuoso, digo eu, por mais que escorregadio, reconheço, é daquelas mães que no contexto de um divórcio estão permanentemente a criar uma imagem de um pai que objetivamente não existe, um pai em relação ao qual elas telefonam até no dia do aniversário para recordar que aquela criança fez anos. E, portanto, às vezes não são mentiras piedosas, são mentiras bondosas. A relação custo-benefício, a certa altura, fica assim. Porque o grande problema aqui não são só as nossas pequenas mentiras. O grande problema é quando os nossos filhos descobrem que nós, que seríamos a referência de tudo o que era verdade, a certa altura, fosse, pelos motivos que fosse, lhes mentimos um bocadinho. E, portanto, nessas circunstâncias, decepcionarem-se em relação a nós, por mentiras mal amanhadas que todos acabamos por ter, acaba por fazer tão pior que sim, entre mentir ou pôr a verdade acima das coisas, sem dúvida alguma, pôr a verdade. Porque quando se está a proteger um pai ou uma mãe com certas histórias que se contam aos filhos, está-se a criar uma ficção em relação àquele progenitor, e isso terá custos, porque é aquela velha história, não é? A verdade acaba sempre por vir à superfície. Tem custos tremendos, porque quando finalmente a verdade é percebida, porque ela realmente acaba por vir sempre à superfície, uma criança corre o risco de perder o pai, que entretanto foi perdendo em suaves prestações, com todas as suas omissões, muitas delas graves ao longo do tempo, e acaba por perder um bocadinho da mãe, porque por mais que tente entender, a sua conivência, a sua cumplicidade com aquele pai omisso acaba por ser profundamente dolorosa e, portanto, sim, em vez de não perder um, acaba por perder os dois, de maneira diferente, claro, mas acaba por perder os dois com os custos tremendos. Eu acho que é um desafio que nem sempre é simples, mesmo quando somos adultos e estamos a viver ao lado de uma pessoa que nos conhece há muitos anos, mas podermos conviver com a verdade de uma forma transparente tem uma dimensão de liberdade tal que provavelmente é difícil que ela tenha, ou seja, equiparável com qualquer outra experiência como essa. E quando são os filhos a exigir que os pais digam a verdade? Como é que os pais reagem nessas situações em que querem proteger os filhos, mas às vezes há momentos em que os próprios filhos confrontam os pais, seja por que situação for, às vezes pode ser uma dessas relações tensas dentro da família, mas os filhos chega um momento que se chegam à frente e exigem aos pais a verdade. Como é que os pais devem reagir? Com a humildade própria de quem se dá a verdade. Porque depois têm de assumir, desculpe Eduardo, têm de assumir que estiveram a mascarar, já que estamos no Carnaval, estiveram a mascarar a verdade durante muito tempo. Isso também custa aos pais. Bruno, custa, mas eu acho que os pais também têm a noção que o fizeram com a convicção que por algum motivo estavam a tentar proteger os filhos. É verdade que sim, se calhar porque estavam a protegê-los, se calhar porque tinham muita dificuldade, muita vergonha, muito medo até de assumir um conjunto de verdades que até para eles próprios pais acaba por ser dolorosa. Eu não acho que os filhos deitem fora os pais nestas circunstâncias, fique claro. Não acho de todo. Acho que, pelo contrário, quando os pais são capazes de assumir essas suas pequenas mentiras, reabilitam-se de uma maneira tremenda aos olhos dos filhos, porque afinal de contas são só pessoas, são grandes, são generosos, são blocos de granito quando se trata de os proteger, mas são só pessoas, trapalhões, como todas as pessoas quando ficam um bocadinho assustadas. Não é por aí que os pais são desautorizados sequer, mas sim, muitas vezes os filhos fazem isso e às vezes fazem em circunstâncias muitíssimo mais embaraçosas, quando em plena adolescência os filhos desmascaram o pai ou a mãe por alguma relação paralela que eles possam ter. Isso aí é que acaba por ser catastrófico e muitas vezes também acontece porque os filhos são muito mais expeditos a mexer em telemóveis, a mexer em correios eletrónicos e outras coisas do género,
E os pais às vezes são tão distraídos que se esquecem de mensagens e outras coisas dessas, sem sequer as fecharem. Isso sim acaba por ser trágico, porque nessas circunstâncias há uma mentira que faz com que um adolescente perceba que pode estar a trair dois pais ao mesmo tempo, a ser cúmplice com um e de alguma forma a ser muito penoso com o outro, que no fundo acaba por ser uma espécie de vítima. Mas sim, as mentiras existem na relação entre os pais e os filhos, não vale a pena fazermos disso um drama. Há mentiras que são fofas e há mentiras que têm muitas arestas e muitos espinhos, mas o que é mais simples é nós assumirmos que a verdade acaba sempre por ser legendada pelos miúdos, e quando é legendada nós ficamos mais aliviados, porque afinal de contas podemos perceber que mesmo entre os pais e os filhos não temos que andar em bicos de pés, podemos ser só nós de forma transparente. Porque a verdade dói, por vezes, mas também liberta. E assim chegamos ao fim de mais um Porque Se Não É Resposta. Estamos sempre em podcast, nas plataformas habituais, no site observador.pt, e pode sempre enviar-nos as suas questões, dúvidas e partilhas através do e-mail eduardosá@observador.pt. Eduardo, muito obrigado, um grande abraço e até amanhã. E vai que lhe agradeço, Fernando, até amanhã e um abraço para si.